Olá, muito boa noite. Depois de uma pequena pausa de verão, é uma honra estar consigo e dar início a esta nova temporada de emissões do Euronews Noite. Neste jornal, principal destaque para a cimeira do G7, em Biarritz. Líderes mundiais reunidos em França, Emmanuel Macron diz que há abertura para um encontro entre Trump e Hassan Rouhani para renegociar o acordo nuclear iraniano. Uma marcha em defesa da maior floresta tropical do mundo. Caetano Veloso juntou-se a milhares de pessoas na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Fim do controle de capitais na Grécia. Primeiro-ministro grego anunciou a medida considerada decisiva para a normalização da economia do país. Desapareceu o famoso mural do artista Banksy que criticava o Brexit, as reações da população da cidade inglesa de Dover e a revolta nas redes sociais para ver mais à frente. No final da reunião do G7, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que um encontro entre Donald Trump e Hassan Rouhani pode acontecer nas próximas semanas. O presidente norte-americano garantiu estar disposto a reunir-se com o homólogo iraniano se as condições forem favoráveis. Emmanuel Macron acredita que poderá estar para breve o encontro entre Donald Trump e Hassan Rouhani. Na conferência de imprensa de encerramento da cimeira do G7 em Biarritz, o presidente francês sublinhou que tanto o presidente norte-americano como o presidente iraniano se mostraram disponíveis para se sentarem a uma mesa para renegociar o acordo nuclear iraniano que ruiu este ano após a retirada dos Estados Unidos da América. O que disse a Javad Zarif e o que disse por telefone ao presidente Rouhani é que se ele aceitar uma reunião com o presidente Trump, estou convencido de que é possível chegar a um acordo. Donald Trump afirmou que está pronto para se reunir com Hassan Rouhani desde que estejam reunidas as condições necessárias. Têm de ser bons jogadores, se é que me entendem. Não podem fazer o que estavam a dizer que iam fazer, porque se fizerem isso serão recebidos com uma força muito violenta. Então, creio que se vão portar bem. Donald Trump mostrou-se também disponível para retomar em breve as negociações com a China para discutir um acordo comercial. As tensões entre as duas maiores economias mundiais aumentou nos últimos meses, com os dois países a adotarem medidas mutuamente penalizadoras. Trump afirmou que o pedido partiu de Pequim. Penso que o presidente Xi é um grande líder, um homem brilhante. Ele não pode perder 3 milhões de empregos num tão curto período de tempo. Creio que eles querem fazer um acordo. Não tenho a certeza de que tenham escolha. E eu não digo isto como uma ameaça. A próxima cimeira do G7 ocorrerá em 2020 nos Estados Unidos. Quem já disse que não pretende estar presente é a Rússia. Os militares já estão no terreno para combater os fogos que devastam a Amazónia, mas não é só a maior floresta tropical do planeta que está a arder. Em África e no Alasca também há registro de fogos nos últimos dias. Os militares estão já no terreno para combater os fogos que devastam a Amazónia. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a intervenção das tropas em 7 estados. O governo brasileiro respondeu assim à pressão interna e externa que o acusava de estar a fazer pouco contra os maiores incêndios em pelo menos 5 anos e anunciou que 44 mil militares estão disponíveis. No estado da Rondônia, os aviões da Força Aérea estão a deitar água sobre as chamas quase sem interrupção. Depois de uma conversa ao telefone com Benjamin Netanyahu, Bolsonaro aceitou também a ajuda de um avião de combate a incêndios vindo de Israel. A Amazónia é considerada o pulmão do mundo, maior floresta tropical do planeta e é a situação que mais preocupa. Mas nos últimos 2 dias foi em África, nomeadamente Angola e República Democrática do Congo, que se registaram mais incêndios. O ministro angolano da Comunicação Social, João Melo, desvaloriza as notícias que colocam Angola no topo dos países com incêndios e diz que não faz sentido comparar com a situação na Amazónia. Os incêndios atingem também regiões do globo mais conhecidas pelo gelo do que pelo fogo, como o Alasca, nos Estados Unidos, que conheceu este ano um dos verões mais secos de sempre. As mudanças climáticas estão a ser responsabilizadas, em parte, por este verão incendiário, mas a verdade é que os agricultores e criadores de gado, em vários pontos do globo, estão a deitar fogo às florestas para abrir espaço para os pastos. Artistas, políticos e intelectuais brasileiros
todos unidos pela Amazónia na praia de Ipanema. Juntaram-se às massas que erguem a bandeira da proteção ambiental. O cantor Caetano Veloso foi uma das figuras de destaque. Juntou-se a este protesto para lutar pela natureza. A Amazónia arde e a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi o local onde milhares de pessoas se encontraram para pedir mais ação pelo meio ambiente e em defesa da maior floresta tropical do mundo. Na manifestação ouviram-se palavras de ordem contra o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e outros membros do governo, em especial o ministro do Ambiente, Ricardo Salles. Quem fez questão em marcar presença foi Caetano Veloso. A posição oficial do governo brasileiro em relação ao meio ambiente é inaceitável. Nós não podemos deixar isso acontecer porque o planeta todo vai sofrer as consequências, não só os brasileiros, mas todos do planeta. Não foi só no Brasil que houve manifestações em defesa da floresta. Na Bolívia, centenas de pessoas protestaram na capital La Paz contra a resposta do governo, considerada tardia, face aos fogos. O que foi feito até agora foi tarde. Ardeu quase 1 milhão de hectares de floresta e isso tem consequências para todo o mundo. Fez-se muito pouco. Há muito por fazer. O presidente Evo Morales anunciou que aceitou as propostas de ajuda vindas de Espanha, Paraguai e Chile. A vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira, e o eurodeputado Pedro Marques são os nomes propostos pelo governo português para a nova Comissão Europeia. Ursula von der Leyen recebeu as indicações dentro do prazo e pode começar a negociar a atribuição das pastas. Ao fim de 60 anos, a Comissão Europeia vai ter pela primeira vez uma mulher a liderar o ramo executivo da União Europeia. Ursula von der Leyen tem trabalhado muito este verão para obter os melhores candidatos por parte dos Estados-membros para a sua equipa. Uma das principais exigências é ter paridade de género. Ursula von der Leyen quer ter pelo menos 13 mulheres, incluindo a própria, o que significa mais 4 do que a atual equipa de Jean-Claude Juncker. Por isso, pediu a todos os países para enviarem até 26 de agosto o nome de um homem e de uma mulher, mas apenas Portugal e Roménia seguiram a sugestão. Alguns Estados-membros decidiram nomear diretamente uma mulher e algumas delas já pertenciam à equipa de Juncker e vão fazer um segundo mandato. No total, 3 mulheres e 5 homens da atual Comissão trabalharão com Ursula von der Leyen, incluindo alguns dos principais candidatos ao seu cargo, como o holandês Frans Timmermans e a dinamarquesa Margrethe Vestager. Um analista político diz que não devem ser vistos como uma ameaça à sua liderança. É sempre bom ter algumas pessoas que já estiveram na Comissão, e 8 não chega sequer a 1/3 do total, pelo que não deverá ser um problema. Além disso, essas 8 pessoas foram bastante passivas na Comissão anterior e, portanto, não penso que vão ser muito dominantes no novo Executivo. A Presidente eleita terá um trabalho delicado na distribuição das pastas, especialmente as mais importantes, tais como agricultura, digital, assuntos económicos e financeiros e outras que têm grandes impactos político e financeiro. Mas a decisão final depende também do resultado das audições aos comissários no Parlamento Europeu, marcadas para a segunda quinzena de setembro. Para Daniel Gross é também importante que Ursula von der Leyen altere o estilo de gestão face ao de Juncker. A Comissão de Juncker era totalmente centralizada. Os comissários individualmente não contavam para quase nada, o que levou a uma organização muito gerida de cima para baixo, perdendo parte da vitalidade interna. Ursula von der Leyen poderia ser diferente e dizer: vou permitir mais discussão na Comissão, vou deixar mais espaço para que cada comissário tenha as suas próprias iniciativas. Outras pastas importantes, tais como a migração e as alterações climáticas, também poderão ser descritas como contenciosas porque levaram a grandes divergências entre os Estados-membros sobre as políticas a serem adotadas. Alguns países deixaram para o último minuto a divulgação do nome do candidato. A Bélgica fê-lo um dia antes do prazo dado por von der Leyen e, no caso de Itália e de França, são ainda um mistério. Após as primeiras audições, em meados de setembro, Ursula von der Leyen terá cerca de um mês para apresentar a lista final de nomes ao Parlamento Europeu. A votação final terá lugar no final de outubro, para que a nova Comissão Europeia tome posse a 1 de novembro. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels.
O primeiro-ministro grego anunciou o levantamento do controle de capitais imposto em junho de 2015. A medida vai entrar em vigor depois da adoção de uma nova emenda. Nas palavras do Ministro das Finanças, trata-se de um passo decisivo para a normalização da economia do país. A partir de 1 de setembro, o controlo de capitais será apenas mais um capítulo na história recente da Grécia. Palavra do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que confirmou isso mesmo esta segunda-feira no Parlamento. Ao trabalhar em conjunto com o Banco Central da Grécia, estamos a restaurar a completa normalidade aos movimentos de capitais. A partir de agora, os controlos de capitais são coisa do passado. A medida foi imposta em junho de 2015, na sequência de um braço de ferro entre o anterior executivo e os credores internacionais e quando os receios de uma expulsão da zona euro provocaram uma corrida aos depósitos bancários. O fim pretende contribuir para o regresso à rota do crescimento. Esta decisão indica o respeito que os investidores gregos e estrangeiros mostram para com a economia do país. Isto é muito importante para o futuro da economia grega. As restrições têm vindo a ser gradualmente aliviadas desde que terminou em outubro de 2018 a interdição de levantamentos acima do teto de 60 euros diários. O novo executivo tem-se empenhado em promover um ecossistema atrativo para as empresas. Os habitantes da cidade inglesa de Dover não querem acreditar que um mural de Banksy, crítico do Brexit, tenha sido pura e simplesmente apagado. As reações sucedem-se nas redes sociais. Desapareceu este mural de Banksy que criticava o Brexit. O trabalho tinha sido pintado num velho edifício em Dover, Inglaterra, em 2017. No último fim de semana, alguém pintou a parede onde o mural existia, apagando a obra de arte. Os andaimes utilizados para as pinturas ainda estavam esta segunda-feira no local. Nas redes sociais, os moradores da cidade têm mostrado a sua indignação com o sucedido. Um morador lamentou a destruição da obra, que apelidou de vandalismo cultural. Outro morador escreveu que apenas em Dover pintariam por cima de uma obra de Banksy porque tinha uma mensagem pró-europeia. Outro tweet lamentou que tenha desaparecido um mural que inspirou as pessoas e as fez pensar. Seria muito triste se esta obra de arte maravilhosa, que é tão pungente e inteligente, fosse destruída, escreveu outro morador. O edifício onde Banksy tinha pintado este mural vai ser demolido. A família que detém o imóvel tinha dito estar à procura de opções para vender o mural a uma galeria londrina. E é tudo, ficamos por aqui neste jornal. Muito obrigada por ter estado ao nosso lado, desse lado. Boa noite.